Imagine a noite em que tudo mudou. O sono começava a tomar conta, mas de repente, sem aviso, algo diferente aconteceu. Não era um sonho comum, daqueles que a gente acorda e logo esquece. Era real, tão real que parecia sugar cada pedaço de controle que eu tinha sobre mim mesmo. Uma força invisível me puxava para baixo, como se eu estivesse sendo arrastado por um redemoinho escuro e sem fim. Não havia chão, não havia paredes, apenas um vazio absoluto que parecia respirar ao meu redor. A escuridão não era apenas a ausência de luz. Ela tinha vida própria, como se fosse um ser que me envolvia, penetrava em cada parte do meu corpo. Era como tentar respirar debaixo d'água, mas sem água, só aquele peso opressor, aquela sensação de que os pulmões não conseguiam se encher. E o pior, a voz sumiu. Não conseguia falar, muito menos rezar. Como cristão, sempre soube que, em momentos de aflição, a oração era o refúgio. Mas ali, até isso me foi tirado. Restava apenas o pensamento, a lembrança de Deus, mas sem palavras para alcançá-lo. Era como estar paralisado, amarrado, amordaçado. Os braços e pernas pareciam meus, mas não respondiam. A claustrofobia que algumas pessoas descrevem não chega nem perto do que senti. Imagine o medo de não conseguir respirar multiplicado por 1000, sem ter para onde correr, sem ter como gritar. E o mais assustador, não estava sozinho. Havia algo ou alguém ali, mas não dava para ver, não dava para ouvir. Apenas uma presença vaga, como se outras almas estivessem presas no mesmo turbilhão, sem comunicação, sem esperança. O que mais me marcou foi a ausência de Deus. Aqui na Terra, mesmo nos momentos mais sombrios, sentimos sua presença de alguma forma. Mas naquele lugar não havia nada. Nenhum sinal, nenhum conforto. Era como se o próprio ar tivesse sido drenado de qualquer traço divino. E isso me fez entender, de uma forma que nunca havia imaginado, o que a Bíblia chama de trevas exteriores. Não é apenas um lugar distante, mas um estado de separação total, onde até a lembrança de Deus parece uma memória distante. Meu nome é Julie, e hoje converso com Steve, um veterano que serviu na Guerra do Golfo. Ele passou por uma experiência que o levou a um contato direto com esse lugar que descreveu. Steve, obrigada por compartilhar sua história conosco. Antes de chegarmos ao momento em que tudo aconteceu, gostaria de entender um pouco mais sobre sua trajetória. Como foi sua infância e adolescência? Qual era sua relação com a fé antes dessa experiência sobrenatural? Bom, minha infância foi bem comum. Fui o caçula de 4 irmãos, criado por pais presentes. Minha mãe foi a primeira da família a ter uma experiência profunda com a fé, recebendo o batismo no Espírito Santo e tudo o que acompanha isso. Por causa dela, sempre frequentamos a igreja. Na verdade, estudei em escolas cristãs durante boa parte da minha vida, então a base espiritual sempre esteve ali. Aos 13 anos, passei pelo que chamávamos de catecismo. Não éramos católicos, éramos de uma igreja não denominacional, mas o nome do programa era esse. Eram 9 meses de preparação, e no final, éramos confirmados, batizados e cheios do Espírito. Não cheguei a falar em línguas naquela idade, mas a experiência foi marcante. Minha família era como qualquer outra. Fotos de Natal com presentes debaixo da árvore, reuniões nos feriados, tudo normal. Meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos, mas continuamos morando perto do meu pai, então ele nunca deixou de fazer parte da minha vida. Ambos ainda estão vivos, aliás, já na casa dos 80. Não tenho lembranças de traumas ou grandes problemas da infância. Como muitos cristãos, eu achava que bastava ir à igreja aos domingos e fazer umas orações aqui e ali para estar em dia com Deus. Aos 17 anos, porém, já vivia uma vida bem diferente. Não era nada extremo, mas definitivamente não era o que eu deveria ser. Depois do ensino médio, aos 18, entrei para a Marinha. Tinha um bom emprego no setor civil, carro da empresa, uma vida estável para um jovem. Mas a verdade é que, mesmo com tudo isso, eu carregava uma falsa segurança. Achava que, por ter sido batizado e frequentar a igreja de vez em quando, estava tudo certo. Nunca imaginei que passaria por algo como aquilo. Na época,
O álcool e a vida noturna faziam parte do meu cotidiano. Bares, festas, esse tipo de coisa ocupava meu tempo livre. Uma noite, estava assistindo a um filme, não lembro qual, talvez um VHS ou um DVD, quando comecei a cochilar. Foi aí que tudo aconteceu. De repente, senti como se estivesse sendo puxado para um vórtice, uma espiral que me sugava sem que eu pudesse fazer nada. Não era sonho. Era real. Quando percebi, estava mergulhado naquela escuridão sem fim. Não havia gravidade, não havia direção. Era como se estivesse em um carrossel quebrado, girando sem parar, sem conseguir sair. E o silêncio não era apenas a falta de som, mas uma pressão que impedia até de pensar em palavras. Tentei orar, como sempre fiz em momentos de dificuldade, mas não saiu nada. Era como se minha mente soubesse o que queria dizer, mas meu corpo e minha voz tivessem sido desligados. E então veio a sensação de que não estava sozinho. Havia algo ali, outras presenças, mas sem rosto, sem voz. Era como se estivéssemos todos presos no mesmo lugar, sem poder nos comunicar. E o mais aterrorizante, a ausência de Deus. Aqui, mesmo nos piores momentos, sentimos sua presença de alguma forma. Mas ali, não havia nada. Era como se o próprio conceito de divindade tivesse sido apagado. E isso me fez entender, de uma forma visceral, o que as Escrituras descrevem como trevas exteriores, um lugar onde não há esperança, nem luz, nem conexão com o Criador. Foi uma experiência que mudou tudo. Não é algo que a gente esquece. E hoje, quando ouço as pessoas falarem sobre o inferno ou a separação de Deus, sei exatamente do que estão falando. Porque eu estive lá. Mas a verdade é que, naquele momento, eu não conseguia explicar nem para mim mesmo o que havia acontecido. Era como se meu corpo tivesse voltado à realidade, mas minha mente ainda estivesse presa naquele vazio. E o mais estranho era a sensação de que, mesmo depois de acordar, algo daquela escuridão tinha ficado comigo, como uma marca, um peso que eu não conseguia sacudir. Meu colega de quarto, ao me ver naquele estado, tentou me acalmar, mas suas palavras soavam vazias. Ele não entendia o que era estar diante de algo que não pode ser compreendido pela lógica humana. E eu também não sabia como colocar em palavras o que tinha visto. Como explicar a ausência de Deus? Como descrever o terror de perceber que, em um instante, você poderia ser engolido por um lugar onde não há retorno? Nos dias seguintes, tentei ignorar o que havia vivido. Voltei à rotina, aos estudos, às festas, como se nada tivesse mudado. Mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era normal. Era como se eu tivesse recebido um aviso, um sinal que não podia ser apagado. E, no fundo, eu sabia que não podia simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Foi só anos depois, quando finalmente parei para refletir sobre aquilo, que entendi o verdadeiro significado daquela experiência. Não era apenas um pesadelo ou uma alucinação. Era um chamado. Um lembrete de que a vida aqui é passageira, e que as escolhas que fazemos têm consequências eternas. E, acima de tudo, era um alerta: o inferno não é uma metáfora. É um lugar real, onde a presença de Deus não chega. Quando li o relato de Mary Baxter, anos antes, achei que era apenas uma história. Mas depois daquela noite, eu soube que ela tinha visto a mesma coisa que eu. A mesma escuridão, o mesmo vazio, a mesma sensação de que, se você cair ali, não há saída. E isso me fez perceber que as Escrituras não estão exagerando. Elas estão descrevendo algo que, infelizmente, é real. Hoje, quando ouço alguém dizer que o inferno é apenas uma invenção para assustar as pessoas, eu me lembro daquela noite. E sei que, por mais que tentemos racionalizar, algumas coisas vão além da nossa compreensão. O que importa é que, enquanto ainda há tempo, temos a chance de escolher. E essa escolha não é entre o céu e o inferno, é entre a presença de Deus e a ausência dele. Porque, no fim das contas, o inferno não é um lugar de fogo e enxofre. É um lugar onde Deus não está. E isso, por si só, já é o suficiente para nos fazer pensar duas vezes antes de virar as costas para ele. Luta diária contra a carne. Não é uma batalha constante, mas há dias em que perdemos,
como qualquer crente pode confirmar. Porém, se você vive uma vida morna, é hora de mudar o foco, e mudar de verdade. O preço disso? Pode ser alto. Mas vale a pena. E, acredite, o inimigo não vai gostar. Ele certamente não gostou quando compartilhei meu testemunho no YouTube. Foi como se tudo desabasse sobre mim de uma vez. Ataques inesperados surgiram do nada, uma penhora por um carro que eu já não tinha há quase 20 anos, situações que só podiam ser explicadas como sobrenaturais. E você sabe, quando decidimos deixar o mundo para trás, ele não fica feliz. Mas, no fim, essa escolha traz muito mais benefícios do que qualquer alternativa. Por que não nos contar um exemplo de como o Senhor se mostrou forte em sua vida? Bem, recentemente, passei por uma fase difícil financeiramente. Esperei por um livramento que demorou, mas, de repente, veio. Um deles foi especialmente marcante: todas as minhas dívidas de estudante foram perdoadas, algo que eu nem sabia que estava acontecendo. Além disso, o Senhor me trouxe através de alguns desafios de saúde. A verdade é que temos muito mais vantagens com Ele do que sem Ele. As pessoas precisam entender isso. Sem Jesus, você está sozinho. Deus não coexiste com o pecado. Então, se alguém morre em seus pecados, seja qual for, isso se torna o sacrifício que oferece a Ele. E isso deveria motivar qualquer um a viver corretamente. Mas, como eu disse, todos nós lutamos. A Bíblia diz em Apocalipse que vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Se você não tem nenhum dos dois, está em apuros. Não tem base para se sustentar. Sobre a experiência em si, olhando para trás, fico grato por Ele ter me permitido ver aquilo. Às vezes, me pergunto se realmente morri naquela noite. Mas não foi isso que Ele me disse quando voltei. Então, deixo essa dúvida de lado. O que sei é que Ele me levou até lá. Não sei se foi meu espírito que foi, mas algo me sugou para fora do corpo, sem nenhum controle. E então, de repente, me vi no meio de uma escuridão viva, que penetra você. É um lugar de tormento, onde não há paz. Seus pensamentos se confundem, você não consegue formar ideias coerentes. É simplesmente horrível. Mesmo que seja uma versão mais branda do inferno, ainda é aterrorizante. Não desejaria isso nem ao meu pior inimigo. É como se fosse um lugar que ataca a sua paz. E, de certa forma, lembro que Bill Wise descreveu, embora ele tenha caído no fundo do abismo, enquanto eu não cheguei a tanto. A maioria das pessoas que teve experiências assim descreve algo semelhante, uma escuridão viva, às vezes com chamas distantes ou figuras sombrias. No meu caso, vi chifres. Não ouvi vozes, não vi rostos, mas senti a presença de outros ali, compartilhando a mesma angústia. É como se o desespero se multiplicasse. Essa caminhada não é sobre uma confissão e depois voltar a viver como antes. Não é sobre levantar a mão na igreja e depois mergulhar de novo no pecado. Se alguém acha que pode esperar até o último momento para dizer, Jesus, me ajude, está enganado. Deus quer nos ajudar, sim, e muitos citam o ladrão na cruz como exemplo. Mas não sabemos o que estava no coração daquele homem. Não sabemos se ele já tinha ouvido Jesus pregar nas ruas de Jerusalém. Não podemos usar isso como regra para todos. A obra consumada na cruz não pode ser desvalorizada por nós. Para mim, o que importa é o estilo de vida, não apenas uma confissão. A confissão é o começo, mas é o início de um trabalho muito maior que precisa acontecer dentro de cada um ao longo dos anos. Há um processo de purificação, e é isso que estamos vivendo. O Senhor vê o nosso coração. Os homens julgam pelas aparências, mas Ele conhece o que está dentro de nós. Pode haver pessoas que, aos nossos olhos, nunca amariam a Jesus, mas que têm um coração sincero. Não podemos julgar. Eu mesmo hesitei muito em compartilhar esse testemunho. Durante anos, senti que Deus queria que eu falasse sobre aquilo, mas não entendia por quê. Só quando decidi me afastar do mundo é que tudo voltou à minha mente com clareza. Deus não desiste de nós. Ele insiste, cutuca, não nos deixa em paz até obedecermos. Foi assim comigo.
Quando finalmente publiquei o vídeo no YouTube, já faz quase 2 anos, senti o Espírito Santo me cobrindo. Agora entendo, era isso que ele queria. Eu questionava, porque sou uma pessoa reservada. Não gosto de exposição, de comentários maldosos ou de acusações de que estou fazendo isso por dinheiro. Meu canal não é monetizado. Todo vídeo que publico é porque o Espírito Santo me mandou fazer. E é isso que importa, obediência. E, mais uma vez, o coração. A obediência ao Espírito Santo. E eu sei que ele se alegra com você, com suas atitudes abençoadas e seu caminho espiritual. Você é realmente abençoado, Steve. Obrigado, irmão. Então, Steve, para todos que estão assistindo, qual seria a principal lição ou o maior ensinamento dessa experiência sobrenatural de ter visto as trevas exteriores? Bom, eu diria que é algo que já mencionei antes, mas vale reforçar, na maioria dos casos, não siga o seu coração. Siga o que Deus está lhe dizendo através da oração. É só isso. O inferno é real. Se você acredita que o céu existe, acredite também que o inferno existe. Porque ele é real. E é basicamente isso. Você poderia compartilhar uma oração conosco e nos conduzir em uma prece hoje? Claro. Com certeza. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Pai, eu peço que abras os corações e as mentes de todos que estão assistindo. Senhor, que tu os conduzas à salvação, da maneira que for melhor para cada um. Imprime em seus espíritos, Senhor, que há algo além desta vida. Senhor, nós não temos 100% de certeza sobre tudo, mas sabemos que podemos confiar em Ti. E podemos ter segurança, Senhor, de que há uma rede de proteção para aqueles que creem em Ti e vivem uma vida de obediência, conforme a Tua palavra, meu Deus. Senhor, eu peço agora que abençoes os corações e as mentes de todos que assistem a este vídeo, em nome de Jesus. Amém.